A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu estou percebendo que muitas pessoas estão tendo dificuldade. Sair de cena. Mas de que modo? Existe um momento no processo em que insistir demais começa a fazer o quê? A te ferir. Eu falo em todos os sentidos, né? A pessoa não é só o insistir ali de voltar o casamento, mas insistir de saber o que está fazendo, mas procurar um tipo de conversa para você saber algo que vai te ferir, ou seja, você sempre tenta uma aproximação e sempre está se ferindo. Quando você fala e não é ouvido, quando você tenta e parece que você está lutando sozinha, lutando por algo que já não tem mais solução. Quando você corre atrás e quando a pessoa fica distante, esse é o momento de você sair de cena. Significa que chegou a hora que você tem que tomar uma decisão. É sair de cena, literalmente. Tem pessoas que precisam ser trabalhadas sozinhas. Elas precisam de apoio em oração apenas. Esse negócio da gente tá querendo mudar a pessoa, ai, não, é porque eu quero ajudar, ai, eu quero... Não adianta, você está se ferindo, você está se ferindo. E uma pessoa ferida, dificilmente ela vai ajudar outra pessoa. Porque se ela está ferida, ela precisa primeiro se restabelecer. O Senhor precisa curar as feridas, o Senhor precisa levantá-la para que depois ela consiga, de fato, ajudar alguém da maneira certa. Eu lembro que quando meu esposo estava fora de casa, as pessoas começaram a falar mal dele, no sentido de, nossa, mudou, nossa, está ignorante, nossa, é outra pessoa. E aquilo começava a me magoar. Eu falava, meu Deus, nem parece, né? O homem com o qual eu casei está tão diferente. E eu ficava, né, Senhor, eu podia dar um toque, podia dar um, né, falar, olha, as pessoas estão falando de você, né? Olha, né, muda seu comportamento em relação a isso, porque é uma situação chata. Mas por quê? E para que eu ia fazer isso? Novamente, eu estaria sendo uma mãe, né? Uma aconselhadora, querendo cuidar, querendo tratar de quem não queria ser tratado, de quem estava vivendo a vida da forma que escolheu, o caminho que escolheu. Então, eu novamente queria colocar minha mãozinha, eu queria ser o Espírito Santo na vida dele, de falar, olha, você está errado, volta, né? Olha, não é por esse caminho. Gente, quando a gente entrega verdadeiramente a situação nas mãos do Senhor, nós temos que descansar. Lá em Salmos 37, no versículo 7, esse Salmos 37 é o salmo da minha vida, literalmente, porque eu coloquei ele em prática de uma maneira que eu descansei de um tanto, que parecia que eu nem queria mais meu casamento, de tanto que eu descansei. Mas eu conheci o propósito em buscar pela restauração do meu casamento, independente da pessoa, independente do que meu marido estava fazendo. E esse salmo, no versículo 7 do capítulo 37, ele diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Presta atenção, não diz lute mais, insista mais, corra atrás, se humilha, diz descansa. Tem horas que você precisa parar e descansar. Muitas pessoas que estão lutando pela restauração do casamento acabam entrando num ciclo perigoso. Manda mensagem aleatória para saber de alguma situação, para falar de filho, mas querendo já entrar em outro assunto. Tenta explicar demais, esse é um erro que eu cometi muito. Eu falava, não, porque eu mudei, eu queria provar para ele, através de palavras, que eu tinha mudado, que eu era uma outra pessoa, que ele não ia sofrer mais, porque na minha cabeça ele saiu de casa porque ele estava sofrendo pelas minhas atitudes. E na realidade a gente sabe que isso contribui, mas não é a grande parte, né? Sempre tem uma terceira pessoa, sempre tem um coração corrompido, né? Sempre tem algo a mais que, né, o cônjuge ali que vai buscar pela restauração é o último a saber. Quando você cobra demais sentimento, né? Nossa, mas você não me ama mais, você me amava tanto. Ou você pressiona por certas decisões. Olha, tem que buscar o filho tal hora. Gente, quem dá muita importância, o outro percebe.
E quanto mais insistem, quanto mais vocês ficam insistindo, mais a outra pessoa se afasta. Muitas vezes não é nem por falta de sentimento, mas para declarar, né, para deixar bem claro, estampar na tua cara a decisão que a pessoa tomou. Então, essa pressão só faz a pessoa se afastar, só causa afastamento. E se vocês soubessem o poder de sair de cena, gente, isso aqui é maravilhoso. Sair de cena não significa desistir. Muitas pessoas, eu vou sair de cena, daí desiste. Eu vou viver minha vida. Daí começa a ir para barzinho, começa a paquerar, começa a flertar com outras pessoas. Gente, como assim? Se você busca a restauração do teu casamento, é para você sair de cena e parar de pressionar outra pessoa que no momento não quer mais. Porém, você deve continuar orando, jejuando, buscando. É parar de forçar o que Deus pode mover por você. É devolver para Deus aquilo que você tentou controlar o tempo todo. Quando você sai de cena, você para de implorar atenção. Você para de tentar convencer alguém a ficar. Você para de viver em função da reação do outro. É algo poderoso, né? As pessoas que ficam aí nessa pressão, elas reagem a uma postagem em rede social. Ela reage a uma ligação de uma forma onde a pessoa só quer falar com o filho. Ela começa a reagir a situações que tiram ela do controle, né? Por exemplo, a pessoa ela posta, né? Agora estou vivendo o melhor da minha vida. Pronto, aquilo ali é um gatilho para ela ficar mal o dia inteiro. Mas ela buscou. Quando você sai de cena, é algo tão poderoso que o silêncio ele começa a falar. A ausência, ela começa a mostrar valor, mostrar o seu valor. E Deus começa a agir onde você não consegue. Onde você não consegue chegar, Deus consegue chegar. Quando a sua ausência começa a ficar muito distante, muito demorada, a outra pessoa começa a pensar, o que está acontecendo? Nossa, sumiu, não vejo mais, nossa, não tenho nem notícia, né? Começa a ficar. Quando eu saí de cena, eu tenho absoluta certeza que meu esposo começou a pensar, o que aconteceu? Olha, a minha reação era, estou vivendo a minha vida. Eu não perguntava nada, eu não falava nada, eu não questionava nada, eu não cobrava nada. Eu fui viver a minha vida. Eu descansei no Senhor. Salmos 37. Descansa no Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Esse é o salmo da minha vida. É o salmo da minha restauração. É você ter maturidade espiritual de descansar no Senhor, sabendo que o Senhor fará o melhor para você. É sim uma das atitudes mais difíceis, porque exige confiar sem ver. Exige confiar em Deus sem manipular algo. Esperar sem controlar. É amar sem se humilhar, porque você está se humilhando o tempo todo. Você está vivendo uma humilhação atrás da outra e o inimigo está rindo da tua cara, porque ele está vendo que está conseguindo te atingir. Talvez o que Deus esteja pedindo agora não seja mais esforço, seja a entrega. Senhor, eu entrego aqui o meu Isaac. Faça com ele, Senhor, o que o Senhor quiser. Eu estou em paz, estou contigo. Faça o que for melhor para mim. Então, se você já tentou de tudo e nada teve solução, tenta sair de cena, que você deveria ter feito há muito tempo. E você comete o mesmo erro todas as vezes. Fala demais, esbraveja demais, controla demais, stalkeia demais. Então, cobra demais, né? As pessoas cobram aquilo que não tem. Você não tem que cobrar de uma pessoa que não está mais com você. Você tem que entender isso. Mas cobra a visitação ao filho. Aí é completamente diferente. Mas muitas vezes as pessoas usam os filhos para poder chamar a atenção. Eu vejo muitas amarguradas. Está gastando dinheiro com a outra mulher, quando deveria estar saindo com o filho. O dinheiro é dele. Se ele está pagando a pensão, o que ele faz com o que sobra, o que não sobra. Às vezes até o dinheiro é da mulher, né? Muitos homens aí pegam aí umas mulheres ricas, o dinheiro é da mulher. Não fique tentando manipular até isso, né? Agora, eu sempre falo, pensão, direito do filho é direito do filho, ninguém tira. Isso aí nós temos a justiça. E o Senhor, ele é cumpridor da justiça. Se a justiça determina que os pais devem dividir, né, as despesas dos filhos, está tudo certo, né? Não está pagando. A justiça está aí para isso. Aí já não é uma questão espiritual, não. É uma questão de busca de direito.
E não pense que o Senhor vai ser contra algo que é de direito. O Senhor é super a favor. Mas não tenta manipular a situação. Deus é justo, o que é certo é certo. Não tenta tirar mais e também não aceite menos. Justo, justiça e a justiça de Deus. Então, agora é a hora de descansar. Se você sente que já tentou de todas as formas que a outra pessoa mude, que volte, que, né, a restauração do casamento, agora é a hora de descansar. Porque quando você sai de cena, Deus entra poderosamente. Deus entra e faz o milagre. Eu lembro que quando eu realmente descansei no Senhor, que eu tinha assim, tido uma decepção tremenda numa aproximação, que eu achei que era a volta, já contei aqui várias vezes para vocês. Depois daquela ali foi difícil me reerguer, né? Eu caí do 39º andar e até eu levantar a cara no chão foi difícil. Mas quando eu me levantei, eu falei, Senhor, chega. Agora é contigo. Eu vou fazer a minha parte, orando, jejuando, buscando. Ah, mas você continuava a orar pela restauração? Nunca deixei, todos os dias. Porém, nem lembrava. Era a hora que eu ia nas minhas orações às madrugadas, porque eu falei que o meu deserto foi um deserto onde as orações das madrugadas foram presentes. Se eu falhei alguns dias, foram poucos. Foram dias que eu tinha algum compromisso, voltei tarde de um aniversário, alguma coisa assim. Mas o meu despertador era 7 dias na semana, com o horário para despertar às 2h55, para 3 horas eu estar orando. Então, eu só rolava da cama assim e já caía orando. Já estava tão prática que isso para mim era rotina. Eu já orava. E ali eu lembrava, né? Orar, pedia pela restauração da minha família. Mas eu descansei, Senhor, seja feito. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor é o único que sabe o que é melhor para mim. Até eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu escolho descansar. Eu entrego a Ti a minha luta. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu vivi os melhores momentos da minha vida. Eu comecei a ver a vida de uma forma diferente, né? Sem ter que esperar por alguém que no momento não me queria. Né? Então, eu esperei vivendo, eu fui viajar, eu fui estudar, eu fui me capacitar, eu fui ser uma mãe melhor, eu fui ser uma irmã melhor, uma amiga melhor, eu fui cuidando dos meus que estavam ali, né, próximo ao meu redor, porque muitas pessoas eu tinha me afastado, né, por vergonha, né, pela situação que eu estava vivendo. Mas foi um momento necessário. E ali eu comecei a viver. Eu comecei a viver e comecei a ver a vida de uma forma diferente. Eu pensei, Senhor, quem está perdendo é Ele. Imagina perder uma mulher maravilhosa como eu. Já tinha me capacitado uma filha querida do Senhor. Quem está perdendo é Ele. Então é Ele que precisa colocar a cabeça no lugar. Eu estou em paz. E quando você fica em paz, você não tem medo, o medo vai embora. Porque você tem a confiança plena que o Senhor está a seu favor, lutando ali por ti. Então nem toda luta se vence insistindo. Algumas elas se vencem entregando. E eu entreguei o meu casamento nas mãos do Senhor. E Ele fez o melhor no tempo certo, no momento certo, de forma perfeita. Tanto que, quando meu esposo voltou, ele não voltou disposto, eu vou tentar. Não, ele voltou 100% disposto a ficar no casamento. Eu não tive aquela crise, né, da pessoa. A quarta fase era uma fase difícil, porque eu já não tinha mais aquele sentimento por ele. Então, no caso, era eu que já estava cansada, acho que de tanta luta, e depois voltar a gente se sente meio que, nossa, lutei tanto, esperei tanto, e agora não quero passar por nada, né? Não queria passar por uma mínima situação, sendo que o casamento a gente constrói ali dia a dia os dois. Então foram assim momentos difíceis onde a minha cabeça ali começou a duvidar da escolha que eu tinha feito. Só que aí o Senhor entrou, quer dizer, pediu, teve. Então agora peço o amor novamente. E o Senhor foi colocando amor no meu coração, o Senhor foi colocando discernimento na minha vida, o Senhor foi fortalecendo, porque o inimigo ele vai tentando de várias formas. Quando ele não tenta com um, ele tenta com o outro. Não na questão que eu queria me separar, mas assim, eu não aguentava muita coisa, sabe? Eu já não queria passar por muitas situações. E o Senhor fez de forma perfeita. Então, quando a gente ora, a gente faz um propósito com Deus, a gente escolhe também o descanso no Senhor. Salmos 37, versículo 7. Descansa no Senhor, né? Tá falando, espera nele. É ele que vai fazer. Né? Não fica aí lutando à toa, gastando energia toda. Cuida da sua mente, cuida da sua casa, cuida dos seus, do seu esposo, da sua esposa.
Deus está cuidando. E a justiça de Deus, ela é infalível, ela é eficaz. No tempo certo, o Senhor faz a obra. E descansar no Senhor foi a melhor escolha. Foi algo assim maravilhoso, onde eu me permiti viver o melhor de Deus, que o Senhor falou. Que nós teríamos sim aflições, mas viveríamos momentos inesquecíveis vindo da parte de Deus. E eu escolhi esses momentos inesquecíveis. Então escolha também. Agora chegou a hora de você escolher e sair de cena. Para de insistir, pare de correr atrás. O poder espiritual que existe em sair de cena é algo maravilhoso e impactante que vai mudar a sua vida. Escolha, mas jamais pare de orar, jamais pare de jejuar. Amém? É esse o recado que eu tinha que dar a vocês. Lembrando que nós temos o nosso devocional, tá? Quem quiser adquirir, está aqui à disposição. São 365 dias de oração, reflexão, estudo da palavra. É estudo, tá? Tem tudo. Tem oração, tem a reflexão do dia, tem o versículo do dia, tem tudo ali preparado para vocês. E tem mais. Lá no blog, nós temos um blog com testemunhos, é um site com testemunhos, com orações, com jejuns, tudo gratuito para vocês, tá? Tem livros também. Nesse momento, descanse no Senhor e se alimente das coisas de Deus. Porque quando nós nos alimentamos das coisas de Deus, a gente fica cheio, abundante daquilo que é do Senhor. Nós ficamos iluminadas, iluminados, e nenhum mal pode deter essa luz, o nosso fortalecimento espiritual. Por isso é tão importante o fortalecimento espiritual. Com Deus não temos perdas, com Deus só temos vitórias. Amém? Essa palavra que eu tenho que deixar para vocês e desejando também uma ótima semana nos caminhos do Senhor e abrigados no Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos nós e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.